todo louvor, toda adoração em uma só voz. Só a Deus, todo louvor. Cante aleluia ao nosso Deus. Glória e aleluia pertencem a Deus. Só a Deus, todo louvor. Só a Deus todo louvor. Só a Deus todo louvor. Toda adoração tem uma só voz. Só a Deus, todo louvor. Cante aleluia ao nosso Deus. Glória e aleluia pertencem a Deus. Só a Deus, todo louvor. Só a Deus todo louvor. Só a Deus todo louvor. Toda adoração tem uma só voz. Só a Deus, todo louvor. Cante aleluia ao nosso Deus. Glória e aleluia pertencem a Deus. Só a Deus, todo louvor. Nós vamos declarar: Ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Cante Salvador, meu Senhor, meu Libertador, Ele é só a Deus todo louvor, toda adoração tem uma só voz. Só a Deus, todo louvor. Cante aleluia ao nosso Deus. Glória e aleluia pertencem a Deus. Amém? Ele é o Todo-Poderoso, grande eu sou. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes cantando do céu, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. E é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não
Amém? Atos 18, você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor? Basicamente, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós nos voltamos para a realidade da igreja primitiva, para aquela primeira igreja, a igreja incipiente. A mensagem do Evangelho veio aos discípulos e trouxe para eles uma percepção de sentido na vida. Eles entenderam que a vida ela tem um propósito mais nobre. O homem, quando ele não para refletir na sua vida acerca de Deus, a tendência natural dele é que ele viva se ocupando, para que nas muitas coisas que ele realiza, ele possa se sentir então realizado. Ele empreende muitas coisas e ele vai de repente tocando a vida, sem parar para pensar no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Trabalhar para aposentar e quando chegar na aposentadoria, muitas vezes, não ter saúde para desfrutar do tempo que sobrou? Será que é isso que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Sofrer, irmãos, passarmos por enfermidades, crises econômicas, crises relacionais, e de repente a vida se resume a isso? Apenas a alegria de uma festa, de um encontro, a celebração de um bem adquirido. Será que a vida se resume a isso? Na verdade, o Evangelho, irmãos, ele nos convida a enxergar a vida de maneira muito mais ampla. E nós enxergamos que tanto Cristo propõe uma vida abundante para nós aqui, a partir do momento em que nós somos transformados pelo Evangelho, como também enxergar, irmãos, a nossa vida na perspectiva da eternidade. E nós então, e isso aconteceu com os discípulos, nós então entendemos um sentido mais amplo para a vida. Esses irmãos encontraram esse sentido em Cristo, mas de certa forma a visão desses irmãos ainda estava muito atrelada ao aqui e agora. Eles pensavam que quando Jesus, então, quando o Messias viesse, ele regeria agora Israel com mão de ferro. E a promessa de Deus de uma terra que mana leite e mel, de uma terra de paz, a Shalom que o judeu tanto buscava, ele entendia que agora ele viveria aqui e agora. E é interessante porque primeiro eles se decepcionam quando Jesus Cristo é traído, é preso e é crucificado e morto. O sonho acabou. Foi mais ou menos a percepção de alguns deles. Mas Jesus Cristo ressuscita e aparece para os discípulos. E quando nós entramos em Atos, aqui eu vou fazer só alusão ao início de Atos, para a gente voltar para o capítulo 18. Quando nós chegamos em Atos, esses homens agora estão na expectativa. O Senhor é agora. Resolveu então a questão, era 3 dias e o Senhor então restauraria todas as coisas? O Senhor ressuscitou e agora vai restaurar? E Jesus diz, olha, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou e é exclusiva autoridade dele. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em todos os lugares. É interessante, irmãos, porque esse sentido de vida que eles encontraram no Evangelho e em Cristo, agora deve ser compartilhado. E basicamente, ser um discípulo de Jesus é entender que Jesus Cristo é a única razão de existência para nós. Nós vivemos e nos movemos em Cristo. Nós vivemos na perspectiva da eternidade, mas o aqui e agora, mais do que buscar um terreno de conforto, nós buscamos uma oportunidade de serviço. Nós buscamos uma forma de vivermos para a glória de Deus. Nós entendemos que o verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que encarna uma missão. Porque Cristo morre pelos nossos pecados e nós ainda permanecemos nessa vida pecadores? Porque Cristo morre para redimir a igreja de todo sofrimento infligido pelo pecado, mas nós permanecemos nesse mundo de sofrimento? Por uma razão muito simples, porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão e Ele está realizando essa missão desde os primórdios. E nos dias atuais, Ele realiza essa missão através da minha e da sua vida, meu irmão. O propósito de Deus é restaurar todas as coisas e Ele usa os seus servos para isso. Quero que você entenda que quando eu falo de missão, eu não estou falando apenas de você de repente abandonar a sua moradia, os seus amigos em uma localidade, comprar uma passagem e ir para um lugar, para um outro país, para um lugar inóspito, como talvez o sertão, e lá você se tornar um missionário. Não é disso que eu estou dizendo apenas. Eu estou também incluindo aquilo que nós fazemos aqui, aonde nós estamos. O cristão entende que tudo na sua vida é fruto da soberania de Deus. Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque Deus tem um propósito no nosso estar aqui hoje.
Se estamos em Belo Horizonte, não estamos aqui por acaso, mas porque Deus quer realizar uma missão através de nós. E gostaria que quando eu falo em missão, você entendesse também que essa missão restauradora de Deus, ela não se resume apenas à salvação de almas. Deus não está apenas transformando vidas para levar para a eternidade, mas essa restauração diz respeito a todas as coisas no aqui e agora também, irmãos. A criação, diz as Escrituras, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa, essa é a ideia. A ideia é que tudo aquilo que alguém que recebeu Cristo faz, ele faz e deve fazer por um propósito. E o propósito não é a manutenção da nossa vida nessa terra. O propósito é a glória de Deus. O propósito não é apenas a nossa subsistência, mas o propósito é fazermos discípulos. O propósito é participarmos dessa obra que Deus está fazendo de restauração. Disse aqui há algumas quintas-feiras atrás, sobre discernir o corpo na noite de ceia. E eu disse que discernir o corpo é entender a vida e obra de Cristo. Mas eu disse que discernir o corpo é também entender, irmãos, a missão da igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E eu disse aqui, irmãos, que viver em comunidade, participar de uma igreja, só é possível se nós vivemos pela fé. Nós não vemos a comunidade, irmãos, na sua perfeição e glória. Mas pela fé nós podemos olhar para a igreja de Cristo hoje e reconhecer que aquilo que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, pastor, a igreja está caminhando para o buraco. Talvez a igreja local, a igreja visível. Mas a santa noiva do Cordeiro, irmãos, ela caminha para a glória. E ela caminha nesse mundo cumprindo uma missão divina. E é baseado nessa reflexão, nessa percepção, que eu quero voltar os meus olhos para o capítulo 18 com você. É interessante, irmãos, quando alguém está no lugar e na hora certa e enxerga o que ele precisa fazer e ele depende de Deus para realizar o que ele deve fazer, é bonito perceber como Deus, irmãos, vem a seu favor e conduz todas as coisas para que elas sejam realizadas. Deixa eu te dar um exemplo. Nós temos um livro na Bíblia chamado livro de Neemias. E basicamente Neemias era um homem importante dentro de um império que não era um império israelita, tido como povo de Deus. Mas Neemias entendeu que recebeu de Deus uma missão, e essa missão era restaurar os muros de Jerusalém. Irmãos, quando nós entendemos claramente o que Deus espera de nós no tempo, aqui e agora, quando nós entendemos, irmãos, esse é o primeiro passo para que a gente de fato realize uma missão gloriosa, uma missão frutífera para a glória de Deus. Neemias entende isso, e é bonito porque ele empreende então essa reforma dos muros de Jerusalém. Os muros estavam caídos há 150 anos, e Neemias edifica juntamente com a equipe que ele levantou, ele reedifica os muros de Jerusalém em 52 dias. Perceba, meu irmão, tem a ver com esse processo que Deus está fazendo usando o seu povo. Eu quero que você hoje pense aqui na sua realidade, tanto profissional, quanto a sua realidade familiar, se você é solteiro, se você é casado, se você já é viúva ou viúvo, independente da condição na qual você está, eu gostaria que você parasse para refletir nessa realidade. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Enquanto você tiver vida, meu irmão, Deus se alegra em perceber que há no seu coração expectativa de viver para a glória dEle, expectativa de viver para realizar essa missão. Ah, pastor, estar com Cristo é infinitamente melhor. Para mim, o morrer é lucro. Cuidado, meu irmão, para não tirar Paulo de contexto. Porque o apóstolo Paulo, quando ele diz que estar com Cristo é melhor e que morrer é lucro, ele não está dizendo, irmãos, que viver aqui é o caos. Que nós devemos desejar a morte, desejar o fim da nossa vida, desejar o fim de todas as coisas. É claro, irmãos, nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus, mas reconhecendo que enquanto Ele não vem, morrer e estar com Cristo é lucro. Mas, irmãos, o viver é Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo no mesmo verso. O que significa que é possível, ainda que pareça impossível para algumas pessoas, que nós vivamos hoje no Brasil, em Belo Horizonte, com todo o cenário político, com todo o cenário econômico, com todas as dificuldades que se enxerga na nossa realidade presente,
com expectativa, com a motivação alta, porque afinal de contas nós estamos aqui com um propósito. Quando nós encarnamos uma missão, é interessante, irmãos, que nós percebemos alguns resultados naturais na vida daquele discípulo que encarna a missão. Nessa noite eu gostaria de te desafiar e te levar a pensar sobre essa missão que você recebeu de Deus, de tal forma que você saia aqui encarnado dessa missão. É interessante porque esses homens que estavam ansiando um reino estabelecido, quando eles entendem a missão, eles estão dispostos a morrer por causa de Cristo. O sofrimento presente não se compara com a glória que está por vir. E isso não quer dizer que eles vivem com os olhos na glória apenas, mas eles se alegram no presente até mesmo no sofrimento. Lembra do capítulo 16? Paulo, irmãos, depois de ter sido açoitado, Paulo apanha em praça pública, Paulo é envergonhado, Paulo e Silas, eles agora são levados para a prisão, eles têm os pés presos num tronco, e o texto fala que por volta da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus, eles adoravam ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entenderam que aquilo também fazia parte da sua missão. E é tão bonito aquele texto que nós terminamos o capítulo 16, porque a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, irmãos, houve um milagre naquele lugar e as portas do cárcere se abriram, as cadeias caíram de todos. O louvor liberta. E esse é um dos textos que serve de fundamento para essa expressão. Mas para mim o maior milagre, como eu disse, finalizando então essa introdução, está ainda no fato de que no capítulo 16 o texto fala que as portas do cárcere se abrem, as cadeias caem de todos, mas nenhum dos presos vai embora. Sabe por quê, irmãos? Aqueles homens que viviam sem um sentido de vida, quando eles percebem alguém que tem algo especial em si, é melhor ficar aqui dentro da prisão ouvindo Paulo e Silas do que voltar para esse mundo sem isso que eles têm. Eu preciso enxergar e entender o que é isso que fez com que esses homens cantassem louvores meia-noite na prisão, ao ponto, inclusive, das portas do cárcere se abrirem. Eu quero te dizer que quando um cristão entende a sua missão e encarna a sua missão, meu irmão, isso muda muita coisa na sua vida. Você quer ver um negócio interessante quando a gente olha para o capítulo 18? Nós vamos fazer a leitura pausada, mas eu já quero te adiantar. Nós percebemos, irmãos, que alguém que encarna a missão, ele recebe alguns benefícios muito especiais de Deus. Por exemplo, a pessoa que encarna a missão, ela recebe de Deus a graça de fazer novos amigos. No mundo, nós temos muitas vezes camaradagem, nós temos colegas, gente que está conosco circunstancialmente, mas quando nós encarnamos a missão, nós percebemos outras pessoas nesse mesmo ritmo. Irmãos, há uma amizade genuína surgindo aí, porque o que nos motiva a manter relação, irmãos, não é o interesse pessoal, mas é realizar a vontade de Deus, é viver para a glória de Deus. O texto vai falar que Paulo vai se encontrar e trazer para perto de si muita gente aqui. O texto fala de Paulo, por exemplo, tendo amizade agora com Priscila e Áquila. Deus coloca um casal na vida de Paulo. O texto vai trazer Apolo para essa companhia de Paulo. É bonito perceber, existem outros nomes aqui, que para essas pessoas, irmãos, que vivem essa vida com um olhar de solidão, essa é a realidade do mundo pós-moderno. As pessoas estão cada dia mais se sentindo solitárias. Quando nós recebemos a graça do Evangelho e encarnamos a missão, nós recebemos juntamente, irmãos, a graça de ter gente que ombreia conosco. Sabe o que é ombrear? É essa ideia, é de gente que está de braços dados, caminhando numa mesma direção. É bonito perceber que eles recebem de Deus a graça de participar da formação de novas igrejas. Irmão, se tem uma coisa que alegra o coração de um servo de Deus, é ver uma nova comunidade surgindo. É algo revitalizador para o coração de alguém que talvez já tem muitos anos de convertido, faz parte da mesma comunidade por muito tempo. Quando você percebe uma nova comunidade que está surgindo e o povo está animado com Jesus, e o povo está alegre, o povo está querendo trabalhar, irmãos, como isso motiva a gente? Aqui isso vai acontecer na passagem. Eles vão participar dessa graça que é a formação de novas igrejas, expandindo assim o reino de Deus, servindo pessoas. E ainda, irmãos, nós somos também agraciados com novos e grandes desafios, desafios inspiradores. Geralmente, quando nós vivemos com a perspectiva voltada para nós mesmos, nós corremos o sério risco de, à medida que a vida passa, ter dificuldade de encontrar o sentido da vida. Mas quando nós abraçamos a missão que recebemos de Deus, nós somos desafiados diariamente, nós somos desafiados ao longo da nossa jornada, e às vezes com grandes desafios, mas nós reconhecemos que o Senhor é conosco,
E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Foi Jesus quem disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E aqui ele está dizendo, não é que a igreja fica acuada no momento presente, porque esse mundo é tenebroso, e agora nós temos medo daquilo que acontece conosco, e nós então nos protegemos, e Jesus está ali segurando a porta, para de repente a igreja não perecer. Não, irmãos. O que Jesus está dizendo é que a igreja avança, e que à medida que a igreja avança, novos desafios se levantam contra a igreja. Mas, irmão, Jesus está afirmando, Ele está nos dando uma promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? É muito bom caminhar percebendo, irmãos, essa realidade. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, você não precisa ser líder de ministério para encarnar essa missão e viver uma vida, irmãos, realmente significativa. Eu quero então refletir em Atos 18 com você acerca de algumas marcas do viver do cristão que encarna a missão. Nós estamos aqui falando de Paulo, nós estamos aqui falando de Priscila e Áquila e de todos aqueles que vão surgindo ao longo da jornada e que encarnam essa missão. Olha comigo o verso 1 a 3, o que diz o capítulo 18 do livro de Atos. Atos 18, 1 a 3. O texto diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Em primeiro lugar, irmãos, o capítulo 18 de Atos vai nos mostrar, como primeira marca do viver de um cristão que encarna a missão, que um cristão que encarna a missão vê a sua profissão como oportunidade de glorificar a Deus. Paulo, ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas. De repente chegam dois judeus naquela localidade, ele se encontra com dois judeus. Esses judeus também eram fazedores de tenda. Paulo se dedica mais uma vez à sua profissão original, antes de entender a vocação do apostolado. E Paulo então volta a fabricar tendas. É bonito perceber, irmãos, que Paulo ele vê na sua profissão uma oportunidade de se aproximar de Priscila e Áquila. O texto vai dizer que esse casal eram judeus piedosos. E Paulo percebe que poderia compartilhar o evangelho com eles. E quem sabe ter na sua companhia mais um casal de discípulos. E de repente Paulo usa a sua profissão com o propósito de influenciar Priscila e Áquila. Algumas pessoas olham para o fato de Paulo se tornar um fazedor de tendas e diz o seguinte: está vendo? Paulo era um pastor não remunerado. Eu já ouvi pessoas dizerem que o pastor ele não pode ter remuneração, ele não pode viver da obra ou viver de tempo integral para a igreja, porque afinal de contas o grande apóstolo Paulo se dedicava a outra profissão. Quero te dizer duas coisas a esse respeito. Primeiro, que Paulo se dedica à sua profissão no início do seu ministério. Pouco tempo depois, as igrejas que vão surgir nesse contexto de Atos 17, 18 e 19 se tornam parceiras de Paulo, e Paulo se entrega totalmente à obra. Aqui no capítulo 18, o texto inclusive fala a respeito disso. Paulo, ele se dedicou temporariamente à sua profissão. E digo mais, entendo eu, irmãos, baseado em Atos 18, que a única preocupação de Paulo com a sua profissão não era essa aqui, vou voltar a fabricar tendas para me manter. Não, irmãos. Paulo entendia que ele podia usar a sua profissão para a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe profissão que não seja nobre aos olhos de Deus. A obra de Deus de redimir todas as coisas inclui, meu irmão, a sua profissão, por mais simples que ela pareça. Claro, a não ser que a sua profissão seja pecaminosa. Aí nós temos até que questionar se é profissão. Mas se você, meu irmão, se sente insignificante no seu cargo, porque os homens não valorizam, porque o mundo, porque a sociedade não valoriza, eu quero te lembrar a maneira como Deus vê o que você faz. Deus contempla o que você faz. E Ele olha e Ele quer encontrar em você alguém que dedica-se para que aquilo que você faça para a glória dEle. Amém? Uma profissão, irmãos, ela não é mais nobre do que a profissão pastoral. Uma outra profissão. Agora, um pastor deve se preocupar tanto quanto qualquer outro profissional
se o que ele faz para a glória de si mesmo ou para a glória de Deus. Quem é que é o alvo da sua devoção? Você acorda na segunda-feira, às 6 horas, por quê? Pastor, senão eu não vou receber no final do mês. Se for só isso, meu irmão, está muito pouco. Eu quero te dizer que vai ser difícil levantar na segunda-feira mesmo. Aí você vai compartilhar imagens no WhatsApp, mais uma segunda-feira. E lamentando e sonhando com a sexta-feira. Quando chegar na sexta-feira, você vai compartilhar os gritinhos lá, hoje é sexta-feira. E o povo dançando, porque afinal de contas, para você, a alegria da semana se resume de sexta-feira às 18 horas, a domingo à meia-noite. Ou um pouco antes, se você for dormir. Quero te dizer, meu irmão, que Deus planejou muito mais para mim e para você do que isso, viu? E Ele quer usar aquilo que você recebeu, meu irmão, das mãos dEle, para usar para a sua glória. Pastor, mas eu recebi de Deus uma vocação e eu não consigo exercer essa vocação. É bonito porque essa passagem ajuda a gente a entender isso. Pastor, eu estou estudando em engenharia, a minha vocação é engenharia, mas eu tenho que trabalhar num serviço que é administrativo. Pastor, quando eu estiver na engenharia, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Não vai, porque você ainda não entendeu a lógica da questão. Aonde você está hoje é o lugar que Deus te colocou, para que ali você viva para a glória dEle. Quando chegar lá, meu irmão, vai ser outra história. Paulo era um apóstolo, mas aqui, irmãos, Paulo estava, pensa nessa realidade. Na segunda-feira, Paulo acorda, pega a linha e vai fabricar tenda. Sai daí, Paulo. Tem tanta coisa mais importante para você fazer. Meu irmão, tudo é importante quando é feito para a glória de Deus. Amém? Essa é a primeira percepção de alguém que encarna a missão. Meu desejo, meu irmão, é que amanhã você acorde animado. Você olha para segunda-feira assim, sabe aquele negócio que você está assim, que bênção, mais uma segunda-feira, hoje eu vou viver para a glória de Deus. Se você é profissional de vendas, hoje eu vou atender meus clientes para a glória de Deus. E olha, eu posso inclusive usar essa oportunidade para fazer com que pessoas conheçam a Cristo. Isso faz parte da missão. A missão não se resume em fazer discípulos, mas isso também faz parte. Paulo enxerga isso. E o texto diz que ele então traz Priscila e Áquila para junto de si. E sabe o que acontece? Uma família transformada. E sabe o que acontece? Por causa de uma família transformada, muitas outras pessoas foram tocadas. O próprio capítulo 18 vai mostrar para a gente o impacto de Priscila e Áquila sobre outros. A gente não tem dimensão, irmãos, muitas vezes, daquilo que Deus está fazendo através de nós, tocando a vida das pessoas. De repente, uma criança que está aqui na igreja, e que de alguma forma você tem a oportunidade de ser uma influência sobre ela, seja porque você é do Ministério Infantil, você é um professor de escola dominical, seja porque você, como pastor, faz questão de faz questão de ir lá na criança, tentar interagir com ela e de alguma forma conseguir transmitir algo de Cristo para ela, porque nós estamos aqui para isso, irmãos. A gente não sabe o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Muitas vezes lá na frente a gente vai ver aquilo que alguém realiza, e se a gente for olhar para trás, a gente vai reconhecer, se eu tivesse percebido, mas o tempo já passou. Deixa eu te dar uma dica, viu? Aproveite as oportunidades. Quem sabe, meu irmão, aí do seu lado, viu? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, é lá, meu irmão, que Deus quer te usar para a glória dEle. Amém? Esse processo de restauração que Deus está fazendo, ele diz respeito também ao seu trabalho. Uma segunda marca, nós vamos encontrar nesse texto. Esse texto nos mostra, em segundo lugar, que o cristão que encarna a missão se importa mais com as pessoas do que com a religião. Um cristão que encarna a missão, ele enxerga que a religião ela é secundária. Ele enxerga que as pessoas, elas vêm primeiro. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? O senhor está falando da verdadeira religião? A Bíblia diz, irmãos, que a verdadeira religião tem a ver com cuidado com os necessitados. A verdadeira religião, na verdade, é o homem sendo religado a Deus. E nós cremos que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas eu estou usando aqui o sentido, vamos dizer assim, mais sociológico da palavra religião. O ser humano ele tem facilidade de se encher de ritos, de práticas, de normas, e de se apegar a essas coisas. E nós não percebemos que às vezes elas se tornam um entrave para a nossa caminhada e das pessoas. Muitas vezes, irmãos, a gente vai criando coisas que Deus não pediu em torno de nós mesmos e não percebemos que essas coisas se tornam um obstáculo para que a missão que Deus nos deu seja realizada. Paulo, irmãos, era um homem que era desapegado dessas coisas.
Olha o que diz o texto do verso 4 ao 6. Atos 18, 4 a 6 diz assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Pastor, tem problema frequentar a sinagoga no sábado? Paulo era judeu, nenhum problema. O rito judaico não era o problema em si, mas o rito judaico nós vamos perceber aqui que ele está em segundo plano para Paulo. Verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. É interessante porque havia todo um rito, toda uma religião naquele tempo. E quando Paulo está na sinagoga, irmãos, vamos pensar na realidade aqui. Os judeus, eles se reuniram em torno da revelação de Deus no Antigo Testamento. O problema não era a ausência da verdade, mas era que eles pegaram a verdade e colocaram a serviço de si mesmos, e não para a glória de Deus. E nesse sentido, eles então agora se submetem a um rito, eles criam normas, e eles focam mais nos ritos da religião do que nas pessoas que Deus visa transformar. Quantas vezes, irmãos, nós percebemos isso até na realidade da igreja. A religião se torna para muitas pessoas acima da própria realidade do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Quando nós olhamos para Paulo, irmãos, nós percebemos que Paulo se entrega totalmente a quem? A quem que Paulo entrega? É a religião? Não, irmãos. Paulo se entrega totalmente à palavra. Sabe por que tem gente na igreja que está desanimado com o ministério? Porque está fazendo por religião. Ele começou a trabalhar na igreja para se sentir bem. Isso é religião. Mas quando nós encarnamos a missão, entendemos, irmãos, que tudo que nós fazemos para a glória de Deus, mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando os desafios surgem, irmãos, a nossa motivação se mantém alta. Sabe por quê? Nós estamos fazendo o que fazemos para a glória de Deus. Nós não estamos visando simplesmente a manutenção religiosa. Nós estamos enxergando o que Deus tem feito na nossa vida e através das nossas vidas para transformar a vida de pessoas. Quando nós enxergamos, irmãos, o quanto Deus pode nos usar para impactar a vida de pessoas, nós abdicamos de ritos, práticas que são secundários. Tem gente brigando por causa de coisa secundária na realidade das igrejas locais. Meu irmão, nós estamos aqui com um propósito, sabe qual é? A glória de Deus. Sabe qual é? Servirmos uns aos outros e caminharmos juntos para a glória de Deus. Amém? Tudo o resto, meu irmão, é secundário. Todo o resto vem depois. A minha maior alegria é saber que eu e você caminhamos bem para a glória de Deus. O resto, irmãos, a gente pode negociar. Amém? Quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos ainda em terceiro lugar, que um cristão que encarna a missão, vê os desertos da vida como oportunidade de crescimento e amadurecimento. Como é que você lida com as dificuldades que você enfrenta? Eu tenho certeza que talvez não hoje, mas ontem, uma semana atrás, você viveu ou está vivendo um deserto, passando por alguma circunstância adversa. É interessante porque o homem natural, sem a graça de Deus, a esperança é a última que morre, mas ela morre. O homem natural, a parte dessa visão de fé, ele muitas vezes se encontra diante de uma situação difícil e ele entende que chegou o fim. Lembra de Atos 16? O carcereiro chega na prisão. Quando ele chega e vê as portas do cárcere abertas, a primeira coisa que ele pensa é: os presos fugiram. E sabe o que ele faz? O texto diz que ele lança a mão da espada para tirar a própria vida. Às vezes, você que entrou aqui nessa noite pode estar assim. Você não está enxergando uma saída. E interessante é que a saída existia, porque enquanto ele achava que tinha todo mundo saído estava todo mundo lá dentro. Todos os presos permaneciam no mesmo lugar. Paulo então anuncia Jesus Cristo, e esse homem agora é alcançado pela graça. Ele e toda a sua família são transformadas.
são transformados. É interessante, irmãos, porque o homem natural, ele diante das adversidades, ele tende a desanimar. Ele quer largar, ele quer desistir. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos que as adversidades, na verdade, os desertos da vida, são oportunidades, irmãos, para o nosso amadurecimento, para que nós nos tornemos discípulos melhores, para que a gente se torne alguém ainda mais conhecedor da graça de Deus, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós olhamos para essa passagem, olha o que diz o verso 7 a 11. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua, era ao lado da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo recebe uma palavra encorajadora da parte de Deus. Paulo, não temas, não te cales, não pare de falar. O que Deus está na verdade dizendo para Paulo aqui, irmãos, Paulo, se prepara, porque a oposição está chegando, as adversidades estão aí. Paulo, você vai perceber a sua realidade um pouco mais difícil, mas lembre-se de uma coisa, Paulo, eu sou contigo, e todos os desertos que virão, na verdade, eles virão para te fortalecer. É interessante que a gente tende a pensar na prova. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas a Bíblia propõe a ideia de prova, e a gente tende a pensar que quando Deus nos manda uma provação, na verdade, a ideia é que Deus está querendo ver se nós vamos ser aprovados. É como se Deus estivesse testando. Olha, vou mandar uma adversidade muito grande para o seminarista Leonardo, e eu quero ver se ele vai ser aprovado nessa adversidade. Na verdade, irmãos, a adversidade, ela é uma prova para nós mesmos, de quem Deus é e daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. Se nós realmente recebemos o Espírito Santo de Deus, com a graça do Senhor, nós vencemos os desertos. E à medida que nós então somos aprovados, nós nos alegramos em perceber, irmãos, aquilo que Deus está fazendo em nós. Percebe a diferença? Paulo, não te cales. Nessa noite eu queria te lembrar, meu irmão, que se você é alguém que nasceu de novo, Deus tem uma missão para realizar através da sua vida. Não te cales, não afrouxe as cordas, não desanime. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor é contigo, independente da circunstância que você tiver de viver. Pastor, mas o senhor não sabe como está lá em casa como as coisas lá em casa estão difíceis. Meu irmão, compartilha com a gente para a gente orar junto. Mas olha, o Senhor vai te dar vitória no meio dessa adversidade. Amém? Paulo, se prepara, mas saiba de uma coisa: eu vou te conduzir e você vai vencer cada uma dessas adversidades. Meu irmão, o Senhor nos deu uma missão, e a alegria do crente em encarnar essa missão é a alegria de saber que nada pode impedir o cristão da concretização dessa missão. Meu irmão, nossa missão não é uma missão que nós iniciamos e que no meio da jornada, de repente, a gente pode parar e olhar e dizer o seguinte: puxa vida, perdi meu tempo, achei que eu ia chegar, mas eu não consegui. Se dependesse de mim e de você seria assim. Mas não, irmãos, a promessa é de que quando nós encarnamos a missão, quem nos conduz aonde nós devemos ir é o próprio Deus. Por isso, irmãos, nós podemos erguer a cabeça e caminhar de pé em todas as esferas dessa missão. Pastor, eu estou desanimado com o meu trabalho. Não te cales, meu irmão. Pastor, eu estou desanimado com a minha família. Meu irmão, fica firme, não te cales. Não sei em qual área você pode estar vivendo hoje, ou se viverá amanhã. Meu irmão, lembre-se disso. As oposições, os desertos da vida, eles vêm, eles se lançam diante de nós, irmãos, como oportunidades para o nosso crescimento e amadurecimento. Amém? Pastor Luciano usava uma expressão aqui, eu achava ela muito interessante, eu citei ela ontem e lembrei dela. Que infelizmente hoje as pessoas estão cada dia mais com a casca fina e com o coração duro, não é assim? Cada dia mais assim, irmãos. O coração é duro para sentir a necessidade do outro, para perceber o que o outro está vivendo, mas a pele é bem fininha e qualquer coisa causa dor, qualquer coisa machuca.
O cristão que encarna a missão, ele recebe a graça de Deus de viver o contrário disso. O coração mole, mas a casca dura. O coração se compadece dos outros. O coração se importa, quer servir, quer amar. Mas, irmãos, o couro é grosso e aguenta a pancada. O meu desejo é que você saia daqui com o couro mais grosso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Encarne a missão que Cristo te deu, meu irmão. E no meio das adversidades, você vai levantar em mais uma segunda-feira e dizer: o Senhor é comigo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Para a gente terminar, quando nós olhamos para o restante dessa passagem, aqui eu vou resumir por causa do nosso tempo, quero terminar um pouco mais cedo. Nós percebemos ainda duas realidades que eu quero juntá-las aqui. Quando nós percebemos a partir do verso 18, o texto fazendo menção da maneira como Paulo, ele segue a sua missão em lugares distintos, e ele encoraja pessoas em lugares distintos, mas a maneira como também a partir do verso 26, ou 24, desculpa, nós percebemos a participação de uma nova figura, de uma nova personagem nessa história, que é Apolo. Olha o verso 24 em diante, o que diz. Acompanhe o final do capítulo comigo, por favor. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Irmãos, esse bloco aqui tem um negócio fantástico na minha visão, que talvez já tenha passado despercebido aos seus olhos. O texto faz menção de um homem eloquente, um homem que era poderoso em palavras, chamado Apolo. O texto fala que esse homem ensinava as Escrituras, a palavra de Deus com precisão. Do que a Bíblia está falando, irmãos? Do Antigo Testamento. Era a Bíblia que Apolo tinha. E o texto chega a afirmar para mim, irmãos, a expressão mais digna de destaque nessa passagem. O texto diz que ele era instruído no caminho do Senhor, ou seja, era mais do que religião. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de quem? Como é que está aí no texto? Interessante que o texto não está falando a respeito do Messias. O texto não fala a respeito do Cristo. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Há menção de um homem que, ainda que tenha sido instruído no Antigo Testamento, ouviu sobre o Messias e conseguiu reconhecer que o Messias prometido era Jesus Cristo, o homem encarnado. Olha que bonito, irmãos. Esse homem entendeu muita coisa do Evangelho de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo que se tornou um obstáculo para muitas pessoas. Apolo era instruído em quê? Nas Escrituras. Apolo tinha a mensagem dos profetas, e ele entendia que os profetas falavam acerca de um Messias, e quando Jesus então encarna, ele reconhece que aquele homem encarnado é Deus o homem, é o Messias, e ele então fala acerca de Jesus. Cristo tem a ver com esse título messiânico, o Messias, o prometido, mas Jesus tem a ver com o homem histórico que encarnou. Apolo entendeu isso, irmãos, algo fora da curva. Às vezes, no nosso contexto, nós percebemos pessoas assim, que têm recebido de Deus uma graça de despontar de maneira muito rápida. E infelizmente, quando a religião ela se sobrepõe ao Evangelho nas comunidades, muitas pessoas querem podar essa pessoa que está crescendo. Olha, peraí, você chegou agora, já quer sentar na janela? E a minha vontade de responder é,
senta logo, porque a vaga está lá. O outro deveria ter sentado. Já que ele não quis, pula na janela e senta. Como assim, Apolo? Tem um corpo apostólico. Você vai sair por aí falando de Jesus? Vamos botar Apolo aqui no canto. É interessante, irmãos, porque é o que aconteceu no capítulo 16. Quando um homem está expelindo demônios. Aliás, aqui eu estou mencionando 16 não, irmãos. Estou falando de Marcos, que eu preguei domingo de manhã. Às vezes a gente confunde a reflexão. Em que um homem está expelindo demônios e João está falando para Jesus assim: Jesus, manda ele parar? Irmãos, essa é a religião que se sobrepõe àquilo que é natural do Evangelho. E Jesus disse: João, calma lá, menos. E aqui, irmãos, nós percebemos Paulo despontando, um homem eloquente, um homem talentoso. E de repente, quando Priscila e Áquila percebem esse talento, essa capacidade de Apolo, sabe o que eles fazem? Trazem Apolo para mais perto. Eles caminham com Apolo. O texto diz que eles então investem para que ele se tornasse ainda mais instruído no caminho do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que primeiro, um cristão que encarna a missão, ele é uma grande fonte de encorajamento para outros. As pessoas se sentem encorajadas por você? Com o que você escreve em rede social? Com a maneira como você se relaciona com elas na igreja? Tem gente, irmãos, que não percebeu, mas que tem sido boca de Satanás dentro da igreja para desanimar as pessoas. Mas alguém que encarna a missão é alguém que encoraja as pessoas. Apolo recebe encorajamento desses irmãos. Meu irmão, seja fonte de encorajamento, amém? O homem era eloquente, poderoso em palavras, mas Priscila e Áquila chamam Apolo para perto e o instruem no caminho. E é interessante, para terminar, que a gente percebe ainda que o cristão que encarna a missão, ele celebra o crescimento de outros, reconhecendo que a glória é de Deus. Nós olhamos para o apóstolo Paulo, um homem que viveu sendo apedrejado, açoitado, perseguido, preso, mas o tempo inteiro, irmãos, eu olho para o Evangelho e vejo um Paulo de cabeça erguida, amando a Jesus, amando as pessoas e desejando viver até o último momento para a glória de Deus. Até mesmo o probleminha que acontece lá com Marcos no capítulo 15, lembra? No final da vida, Paulo está dizendo: olha, manda Marcos aqui para mim, ele me é útil. É interessante, irmãos, que Paulo já está no fim da vida, mas ele ainda está pensando em utilidade. Meu irmão, não interessa se você tem 90 anos, se você está aqui hoje, viu? É porque Deus tem uma missão para realizar através da sua vida. E essa missão não é só a salvação de almas, mas tem a ver com tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer.